Olá, aqui Mário Coelho Bessa, de Coelho Bessa Peixoto Advogados, e a gente está no terceiro vídeo da série que trata sobre as alterações impostas pela Lei Complementar 224 de 2025, que modifica o sistema tributário do lucro presumido. Se você não assistiu os demais vídeos, segue lá no nosso histórico, vai ter lá 2 vídeos anteriores apresentando o problema, e como é que funcionava a legislação até então. E agora a gente vai encerrar nesse terceiro vídeo com o que é que a gente faz, como é que a gente soluciona esse problema dessa lei complementar que surgiu aí no finzinho de 2025. As alterações, como a gente viu no vídeo anterior, são profundas e elas não podem ser tomadas, as decisões não podem ser tomadas de forma tão rápida sem uma preparação da empresa. Não é só chegar. A gente viu, né, que não é só chegar e definir, eu quero lucro real, eu quero lucro presumido e tá tudo bem. Não é assim que funciona. As obrigações de um regime e de outro são bem diferentes, do lucro real bem mais complexo. E como a gente mencionou no vídeo anterior, a mudança de cultura da empresa é profunda para migrar para um sistema dessa natureza. Como a gente disse no vídeo anterior, tivemos um primeiro caso de concessão de medida liminar no município de Resende, no Rio de Janeiro. Essa liminar isenta aquela empresa de forma específica a não recolher a sobretaxação que existe de 10% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido das empresas que tiverem faturamento acima de 5 milhões de reais e estão no lucro presumido. Mas como a gente também mencionou no vídeo anterior, essa medida liminar é exclusiva para essa empresa. Mário, mas você está me dizendo então que é o caso da gente judicializar? Não. Acho que o primeiro ponto que você tem que avaliar é: faturo mais de 5 milhões de reais ano? Nos últimos anos eu faturei mais do que isso? A minha previsão de faturamento para esse ano de 2026 é de superar esse faturamento de 5 milhões de reais? Se a sua resposta é não, não precisa você entrar com uma ação judicial para discutir uma sobretaxa que não vai se aplicar a você, porque você vai estar abaixo desse limite. Mas não, a minha projeção é de que eu vou superar esses 5 milhões ano. Bem, aí você precisa de fato começar a avaliar se a judicialização é uma alternativa viável ou não. Lembrando, pessoal, que toda vida que a gente trata de ação judicial em matéria tributária, existe um dilema muito grande a ser tomado pelas empresas e precisa-se ter muita cautela com relação a isso. Nós aqui no escritório sempre recomendamos aos clientes a fazer o depósito judicial do valor, né, que está sendo discutido a título de tributo em uma conta judicial. Mas uma ressalva: diferente da execução fiscal, nas execuções fiscais, quando você deposita o valor em juízo, se encerra, por imposição da própria legislação, se encerra a discussão sobre se precisa complementar juro e multa. Se eu depositei o montante integral executado em execução fiscal, está depositado, não preciso fazer complementação. Ocorre que, se em matéria tributária eu fizer o depósito judicial desses valores, o valor que está na conta corrente lá da Receita Federal é corrigido pela Selic, enquanto que o valor depositado em conta judicial tem o rendimento do depósito judicial. Então, eventualmente, caso você perca a ação judicial, o valor do depósito judicial não vai ser suficiente para cobrir o valor do débito que está lá na Receita Federal, porque o índice de correção é diferente. Além disso, em caso de perca da ação judicial, você vai ter que pagar provavelmente multa por não recolhimento do tributo, eventualmente até, se for inserido em dívida ativa, até honorários advocatícios para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, é uma decisão um pouco mais complexa e precisa de muito critério, muito cuidado para ser tomada e um acompanhamento muito firme do jurídico nesse caso. Por quê? A sugestão é, caso você opte pela ação judicial, faz o depósito judicial, mas também faz uma atualização um provisionamento disso, para que você, no final da ação, caso perca, você tenha como pagar a diferença do valor que está lá na sua conta corrente na Receita Federal. Vamos lá. Ponto 1. Como eu havia mencionado, verificar se a sua empresa fatura ou não 5 milhões ano e qual a sua expectativa de faturamento para esse ano de 2026. O segundo ponto é avaliar o impacto financeiro desses 10% adicionais a título de IR, IRPJ, né, e contribuição social, no teu orçamento. Porque se eventualmente você vai passar ali, sua previsão de faturamento é passar 100 mil, 200 mil, e você vai ter uma sobretaxa de 10% disso, talvez não
impacte tanto no seu negócio, o que faria com que você não entrasse com essa ação judicial, né? Terceira fase desse sequenciamento para avaliação seria ou ingressar com mandado de segurança individual, como esse da decisão que a gente está mencionando, decisão lá de Resende, no Rio de Janeiro, ou aguardar o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí eu falo um pouco mais sobre ela no nosso blog, enfim, que é um pouco mais complexo, foge aqui, é muito mais tema aqui do que a gente tem de tempo para debater nesse vídeo, mas a gente menciona lá. Então, aguardar esse julgamento da ADI 7920 é uma opção, é uma alternativa. E o outro ponto fundamental é você, de fato, revisar as entregas das suas obrigações fiscais que estão se avizinhando, para evitar um risco de inaptidão do seu CNPJ. Você precisa tomar uma decisão. Não dá para você dizer, eu não vou optar nem pelo lucro real, não estou no Simples, não vou optar nem pelo lucro real, nem pelo lucro presumido. Se você não optar por nenhum deles, existe a possibilidade de seu CNPJ ser declarado inapto. E você, obviamente, trabalhou com planejamento, acompanha o funcionamento da sua empresa, você não quer o seu CNPJ inapto, você quer ele apto, mas, evidentemente, seguindo as regras tributárias da melhor forma para você, ou seja, recolhendo dentro da legalidade o mínimo de tributo possível. Era isso que a gente queria apresentar para vocês nessa série sobre a Lei Complementar 224/2025. Esperamos que você tenha gostado e fique atento para novos lançamentos de vídeos aqui no nosso canal. Mensalmente a gente está com séries específicas sobre a reforma tributária, temas tributários de grande impacto para as empresas no Brasil. Todo mês conteúdo novo, então curte e ativa o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo. Aproveita e segue também lá no nosso blog cbp.adv.br, que também sempre trazemos artigos tratando sobre essas questões. Obrigado, até uma próxima.